Pronto? Então bora lá, o principal, né? Trato córtico-espinhal. Ele tem origem lá no córtex. E o trato córtico-espinhal lateral são as fibras que cruzaram do trato córtico-espinhal lá na decussação das pirâmides, que são a maioria das fibras. Elas vão cruzar e vão formar no funículo lateral da medula o trato córtico-espinhal. Então, o trato córtico-espinhal, aqui ó, que a função dele é motricidade somática voluntária da musculatura distal dos membros, beleza? Musculatura distal, pés e mãos. Trato rubro-espinhal, que origina lá no núcleo rubro do mesencéfalo. Ele tem a mesma função do trato córtico-espinhal lateral, certo? Mesma função. A diferença é que ele é tipo, ele não tem a importância, não tem muita importância. Quando a pessoa tem alguma lesão que acomete esse trato aqui, o trato rubro-espinhal ele vai tipo compensar até certo ponto essa perda aqui, certo? Beleza. As fibras que não cruzaram na decussação das pirâmides, que são a minoria, vão compor o trato córtico-espinhal anterior. Esse mais perto da fissura aqui, ó. Trato córtico-espinhal anterior. A função dele vai ser motricidade voluntária, proximal dos membros superiores e axial. Motricidade voluntária proximal dos membros superiores e motricidade axial. Lá na ponta da medula a gente tem o trato teto-espinhal. A função dele vai ser um movimento reflexo que vai coordenar o movimento da cabeça ao estímulo visual. Então é movimento reflexo da cabeça por estímulos visuais, certo? Aí, quando vocês forem estudar, vocês procuram o menor modo de dizer isso para botar lá na prática, certo? Orientação sensorial da cabeça, pronto. Orientação sensorial da cabeça. Beleza? Posterior a ele, a gente vai ter o trato retículo-espinhal contínuo. Trato retículo-espinhal contínuo. A função dele vai ser a ativação da musculatura extensora dos membros inferiores e movimento da musculatura proximal e do segmento axial. Motricidade proximal e axial e ativa contínua ativa a musculatura extensora do membro inferior. É o que vai manter você em pé, por exemplo, né? Ativação da musculatura extensora do membro inferior. Trato vestíbulo-espinhal. Vai ter, aqui não tem a divisão em medial e lateral, beleza? Trato vestíbulo-espinhal e a principal função é manutenção do equilíbrio. Manutenção do equilíbrio e postura. Postura do tronco, cabeça em relação ao espaço, né? Então é manutenção do equilíbrio e postura. Aqui é o trato retículo-espinhal bulbar. E o bulbar ele tem a função antagônica ao trato retículo-espinhal contínuo. Ele vai relaxar a musculatura extensora dos membros inferiores. Vai relaxar, por exemplo, quando você vai sentar, né? E motricidade axial e proximal. Beleza? Essas são as fibras descendentes ou motoras da medula. Agora a gente vai para as ascendentes, né? As ascendentes nós temos aqui a mais batida, né? Fascículo grácil e fascículo cuneiforme. O fascículo grácil e cuneiforme eles vão ter a função de tato epicrítico, estereognosia, sensibilidade vibratória e propriocepção consciente, certo? O que vai diferir é a região. O fascículo cuneiforme são os membros superiores mais ou menos a partir de T6, vértebra torácica 6, né? A partir dali, superiormente, é o fascículo cuneiforme. Então, essas são essas quatro funções dos membros superiores. E o fascículo grácil é o contrário. São essas quatro funções dos membros inferiores até T6. Beleza? Aqui a gente vai ter o trato espinotalâmico anterior. Trato espinotalâmico anterior. A função dele é tato protopático e pressão. É um tato menos discriminativo, né? Mais grosso, mais grosseiro. Tato protopático e pressão. Trato espinotalâmico anterior. Trato espinotalâmico lateral, que a função dele é dor e temperatura.
beleza? Dor, temperatura. Trato espino cerebelar anterior e trato espino cerebelar posterior. Lembrando, eles vão para onde? Cerebelo. O cerebelo está relacionado também ao equilíbrio e tal. Então, os dois vão ter propriocepção inconsciente. Os dois. Trato espino cerebelar anterior e trato espino cerebelar posterior. Propriocepção inconsciente. Além disso, trato espino cerebelar anterior. Trato espino cerebelar anterior, ele vai regular as atividades do trato cóscico-espinhal lateral. O trato cóscico-espinhal, ele vai tipo avaliar. Quando a pessoa fizer um movimento, ele vai avaliar o movimento para corrigir esse movimento. Tipo uma sequência repetitiva de movimento. Vocês vão ver lá na frente isso em elaboração do plano motor, certo? Então, o espino cerebelar anterior, ele vai regular as atividades do trato cóscico-espinhal, além da propriocepção inconsciente, beleza? É 2 vezes para entrar no cerebelo. Então, lesão cerebelar, geralmente o acometimento é ipsilateral. É do mesmo lado que houve a lesão. Elas cruzam 2 vezes ou em algumas vezes elas nem cruzam. Vocês vão ver mais direitinho lá em cerebelo. O trato espino cerebelar anterior, aliás, o trato espino cerebelar posterior, ele vai entrar no cerebelo pelo pedúnculo cerebelar inferior. É só lembrar, tá mais posterior, tá mais fácil de entrar no cerebelo, então é pelo inferior. O trato espino cerebelar anterior, ele vai tipo, subir até o pedúnculo, entrar no cerebelo pelo pedúnculo cerebelar superior. A gente vai ter aqui, essa estrutura amarela, fascículo longitudinal medial. São fibras de associação relacionadas ao movimento dos olhos e da cabeça, né? Beleza? E além disso, a gente vem para cá, ó, na substância cinzenta da medula, a gente vai ter as lâminas de Rexed, beleza? 1, 2, 3, 4. De 1 a 4 são as lâminas esteroceptivas, esterocepção. Lembrando, é aquela sensibilidade mais superficial, né? 1 a 4, centro esteroceptivos. 5 e 6 são proprioceptivos. 5 e 6 são proprioceptivos. Aqui, lembrando, tá errado. Essa última aqui, ó, fina, tá errado. Não é aqui. Seria a sétima. A sétima é essa maior zona aqui, ó. Beleza? Então, a sétima e a oitava é essa aqui. Era pra estar bem aqui assim, dividido com a 9, mas a gente vai considerar isso aqui, beleza? Sétima e oitava são visceroceptivos, são informações das vísceras, beleza? Visceroceptivos. A 9 vai estar aqui, é somatomotora. A 9 são esses pedaços espalhados mesmo aqui, a somatomotora. Ela está relacionada àqueles núcleos da